Fala pessoal, tudo bem? Então, alguém te perguntou por que Deus permite a fome no mundo? Ou seja, por que um Deus bom e todo-poderoso permite a miséria, a pobreza e a fome no mundo entre muitas pessoas? Pois é, recentemente me perguntaram e eu quero compartilhar com você algumas reflexões que eu fiz a partir disso e que inclusive compartilhei com essa pessoa. Então, bom, primeiro, esse é um dilema assim, histórico, né? A questão do mal no mundo, do sofrimento no mundo, da dor no mundo, né? O que está no pano de fundo disso é a questão da teodiceia, um ramo da teologia. Basicamente é pensar em por que isso, um Deus bom e todo-poderoso não elimina o mal do mundo. Mas o que eu respondi para essa pessoa? Primeiro eu disse para ele, olha, era um crente, na verdade, que estava me perguntando sobre isso, porque recebeu esse tipo de pergunta de outras pessoas e queria compartilhar com elas, né? Então eu disse para ele, olha, talvez essa não seja a pergunta. Por que Deus permite a fome no mundo? Talvez a pergunta mais importante seja: por que o homem permite a fome no mundo? É isso mesmo. Eu disse para ele, olha, você tem que se perguntar e perguntar para as pessoas que te fazem esse tipo de pergunta, não é porque Deus permite a fome no mundo, é porque o homem permite a fome no mundo. Porque às vezes a gente pensa que precisa dar uma resposta pronta para esse tipo de perguntas, né? E a gente precisa ter um argumento pronto para esse tipo de pergunta. Mas não, eu pessoalmente não tenho dúvidas sobre a questão da teodiceia, porque Deus permite o mal e o sofrimento no mundo. Pode ser mais ou menos difícil de aceitar, mas essa teologia está muito bem feita na minha cabeça, por assim dizer, não é? Então, a pessoa que está com dúvida, se ela está com dúvida, ela tem que buscar as respostas, né? Ela não pode querer uma resposta pronta de uma pessoa, que ela busque as respostas. Inclusive, vai aqui uma dica, né? As respostas que a própria pessoa encontra são muito mais fortes, assim, se enraizam de um modo muito mais profundo no coração da pessoa que aquelas respostas que nós damos às pessoas. Não é que nós não tenhamos que dar respostas às pessoas. Temos que dar respostas às pessoas. A Bíblia diz na carta de Pedro, né, que precisamos estar preparados para responder todo aquele que pedir a razão da nossa fé. No entanto, vai um modelo de Jesus aqui também, né? Jesus foi muitas vezes confrontado com perguntas difíceis e muitas vezes o que fazia Jesus? Devolvia as perguntas com outras perguntas. Quando lhe perguntaram a Jesus o que é lícito dar um imposto a César, o que Jesus disse? Jesus não respondeu sim é lícito ou não é lícito. Jesus respondeu com outra pergunta. Qual é o rosto que está na moeda? Perguntou Jesus. Vê a questão? Jesus lançou uma pergunta em cima da pergunta que foi feita para ele, para fazer o seu interlocutor pensar, refletir e encontrar a resposta por si mesmo. O interlocutor responde: bom, a cara que está na moeda, o rosto que está na moeda é de César. Bom, então tá fácil, né? Tá óbvio. Se é de César que está na moeda, dá a César o que é de César. E a questão é, onde está a imagem de Deus? Onde está o rosto de Deus? Onde está a figura de Deus? No ser humano. Então dá a Deus o que é de Deus. O ser humano é de Deus. Que cada um de nós nos entreguemos a Ele. Essa é a resposta que Jesus fez com que a pessoa mesma encontrasse. Não deu uma resposta pronta, fez a pessoa refletir para ela encontrar a sua própria resposta. Não é? Então, isso era uma coisa que Jesus fazia muitas vezes, respondia perguntas com outras perguntas. E eu disse para esse camarada, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é por que o homem permite a fome no mundo? Porque afinal de contas, está comprovado
que, por exemplo, a quantidade de alimentos que é jogado fora no mundo seria suficiente para abastecer e alimentar todos aqueles que passam fome no mundo. Ou seja, o que sobra, o que é jogado fora, o que vai para o lixo de alimento, está comprovado que é suficiente para alimentar todas as pessoas que passam fome no mundo. Então, não é Deus que não está alimentando as pessoas. São os homens que estão juntando, alguns deles, muito para si mesmos e não estão compartilhando com os demais. Ou seja, o problema não está em Deus, o problema está no homem. Porque o alimento está aí, na terra. Alguns têm de mais, outros têm de menos. Deus não vai pegar do que tem de mais e dar para o que tem de menos, porque Deus não criou robôs. Deus criou pessoas que tomam decisões. E algumas pessoas, muitas delas, tomam mais decisões. Bom, essa é uma das perspectivas que podemos lidar com esse assunto da questão da fome no mundo e questões semelhantes a essa, não é? A pergunta não é por que Deus permite essas coisas. Podemos perguntar por que o homem permite. E aí vamos para a raiz do problema. A raiz do problema não está em Deus. A raiz do problema está no homem. E aí encontramos a raiz teológica da questão do mal no mundo, da dor no mundo. O mal entrou no mundo não por causa de Deus, ainda que Deus o permitiu e siga permitindo. Mas não entrou no mundo por causa de Deus. Não é Deus que está produzindo o mal. É o homem que está causando o mal. E foi assim desde o início. Talvez para compartilhar com o ateu, não é? Eu não devo chegar, por exemplo, para um ateu e dizer a respeito do pecado original de Adão e Eva no Jardim do Éden, daí que originou todo o sofrimento, o mal e o pecado, a raiz do pecado original, que o mal entrou no mundo, etc, etc, etc. Mas, partindo daqui até chegar em Adão, eu posso levar uma pessoa ateia ou pessoas que têm esse tipo de dúvida a pensar que o problema não está em Deus, o problema está no homem. E essa é a ponta do iceberg, não é? O que está por debaixo é: o homem pecou no início de tudo e esse pecado original trouxe mal para o mundo, não é? E por que Deus não elimina o mal? Ou por que Deus não elimina o mal, o sofrimento, a dor, como não elimina a fome, etc., já que Ele é o Todo-Poderoso e que é bom? Bom, Ele não elimina porque Ele permite essas coisas, porque Ele decidiu criar homens com livre-arbítrio. Não estou dizendo que o homem tem hoje livre-arbítrio ou não tem hoje livre-arbítrio. Isso já é outra discussão, ok? Não entramos aqui. Mas no início de tudo, com Adão e Eva, esses sim podiam decidir, não é? Seguramente. Tinham esse livre-arbítrio, por assim dizer, não é? E decidiram. Então, Deus decidiu criar homens que pudessem decidir. E nossos pais, nosso primeiro pai, na verdade, nossa primeira mãe, decidiram pecar, decidiram desobedecer, decidiram trazer o mal para o mundo, não? E bom, daí vem toda a dor e o sofrimento, e Deus permite que isso aconteça porque criou homens assim, né? Com consciência, com livre consciência, por assim dizer também. Então, assim, Deus não vai forçar o homem a fazer algo, por assim dizer, né? Claro, Ele tem poder para fazê-lo, mas Ele não criou o homem para forçá-lo. Digamos que essa é a questão, por assim dizer, não é? Claro, podemos aqui, essa é outra reflexão, esse é outro tema, a questão da soberania de Deus e a liberdade humana. Isso já é outro tema, outra discussão e outro vídeo, não é? Mas o fato é que as pessoas decidem, e Deus criou pessoas com consciência
e Deus é soberano e pode forçar as pessoas, mas não vão forçar. Então, ao fim de contas, por que existe a fome no mundo? Bom, a pergunta não é porque Deus permite a fome no mundo, porque Deus não acaba com a fome no mundo. A pergunta é por que o homem não acaba com a fome no mundo? Por que a humanidade não acaba com a fome no mundo? Porque ela tem condições para isso. Ela tem dinheiro para isso. O problema é que o dinheiro e as condições estão nas mãos de uns poucos e de uns poucos países que não compartilham com os demais. E não estou aqui defendendo qualquer tipo de socialismo e comunismo, não, para nada, de jeito nenhum. Estou dizendo que a culpa, no fim das contas, não importa a ideologia política e etc., que não é esse o tema aqui, isso é outro tema também, mas no fim das contas a culpa é do homem. Bom, a pessoa que me perguntou isso, né, ficou assim, uau, não tinha pensado nisso. Realmente. E realmente acho que é isso, né? Porque a gente quer colocar as coisas tudo na conta de Deus, né? Mas nós estamos produzindo, os seres humanos, estamos produzindo toda a classe de mal. E nós, seres humanos, poderíamos diminuir muito disso, mas decidimos seguir com nossas vidas. E quando eu digo isso, digo a humanidade em geral, né? Bom, outro tipo de dilema. Os terremotos que acontecem, ou as inundações que acontecem, que morre muita gente. Bom, os deslizamentos de terra, etc. Essa é outra questão, de repente para outro vídeo, mas fica aqui uma outra dica de reflexão também, né? Que é a seguinte: bom, a gente já sabe que um rio vai encher se chove muito. Por que construir casas na beira de um rio? A gente já sabe que se chove muito e numa montanha não tem árvores suficiente, pode haver deslizamentos de terra. Por que construir casas no alto de uma montanha, de um morro? Ah, não tem outro lugar para construir. Vê, não tem outro lugar para construir porque os homens estão se amontoando em uma cidade. Bom, etc, etc, etc. Poderíamos aí ir refletindo sobre essas questões ainda mais. Bom, fico por aqui. E se você quiser, deixa aí o que você pensa sobre isso nos comentários aí, que a gente vai lendo e vai compartilhando e vai interagindo. Tá joia? Deus te abençoe grandemente. Um abraço. Tchau, tchau.